primeiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar de círculo e circunferência. Vamos entender o que são cada um desses, os elementos também que compõem esses amigos aí nossos. Então vamos lá. Circunferência é o conjunto de pontos do plano equidistante de determinado ponto. Observem a figura a seguir que qualquer ponto de P da circunferência tem a mesma distância, que é a distância R, né? Desse ponto que é o ponto central. Então, R é o raio, circunferência nada mais é do que a casca. São todos esses pontinhos aí, que tem sempre a mesma distância até o centro, tá? Então, OP é o raio, a gente tem que O é o centro, e P pertence à circunferência, porque pertence à casca. O ponto A é interno à circunferência, ele está dentro da circunferência. O ponto B é externo à circunferência, ele está fora da circunferência. Então, a união de uma circunferência com a região do plano limitada por ele dá-se nome de círculo. Então, círculo vai ser a parte de dentro. Elementos da circunferência. Então, vamos observar aqui, ó. Nós vamos ter a corda, que é o segmento que liga dois pontos distintos quaisquer de uma circunferência. Nessa figura, EF é uma corda, AB é uma corda também, tá? Então, qualquer ponto que ligue de um ponto a outro de uma circunferência, a gente diz que é corda. Só que a gente tem cordas especiais, que é o diâmetro, que é a corda que passa pelo centro, tá? Então, centro, a corda passou pelo centro, a gente diz que é o diâmetro. E o diâmetro, ele é 2 vezes a medida do raio. Então, o diâmetro é 2 vezes R. Por consequência, o raio é metade do diâmetro, tá bom? A gente tem um arco também, que é uma fração da circunferência, limitada por 2 de seus pontos. E na figura, a gente tem que os C e D, eles formam esse arco aqui, ó. Tchu, né? O arco, que a gente representa arco assim, ó. CD, tá bom? A um arco sempre está associado duas medidas. Uma medida linear, né, que é uma unidade de comprimento, e uma medida angular, que é referente ao ângulo central. Então, na figura, o ângulo central COD, nós temos o ângulo CD, tem medidas iguais, tá bom? Elementos do círculo, vamos entender eles aí. Nós vamos ter aí, ó, o setor circular, que nada mais é do que uma fração do círculo, determinada por 2 raios, tá bom? Então, observe, eu tenho 2 raios aqui, ó. O raio OB, o raio OA. Então, forma aí exatamente, ó, esse setor circular aqui, tá? Na figura, o setor circular corresponde, né, a medida do ângulo dividido por 360. Aí a gente acha direitinho aí. Nós temos também o segmento circular, que é o que? Quando desenhamos uma corda menor que o diâmetro em um círculo, a região que contém o centro é um segmento circular. Na figura, a região que não contém, tá? A figura, a região lilás, é um segmento circular. Então, ó, desenhei uma corda aqui, ó. Posso desenhar até outra corda aqui. Menor do que o diâmetro. Então, a figura que não tem o centro, então essa daqui de dentro, tá vendo? Que eu pintei de rosa. Ela vai ser um setor circular, da mesma forma que essa roxa aqui. Seguimos. Posições relativas. Então, ao considerar duas circunferências pertencentes ao mesmo plano, podemos ter 5 casos a seguir. Externas, as circunferências não têm ponto em comum. Então, tem duas circunferências aí, elas são externas uma da outra, então não tem ponto nenhum em comum. Elas podem ser internas, elas não têm ponto em comum, mas uma está contida dentro da outra. Nesse caso, a gente pode notar que A é igual a B, que se A, né, for igual a B, ou seja, se for uma coisa assim, ó, eu não vou conseguir desenhar direitinho. Se esse ponto aqui for o ponto A e for o ponto B, e exatamente for o centro das duas circunferências, a gente diz que elas são circunferências concêntricas. Tá ok? Nós temos a circunferência secante, que elas intersectam em 2 pontos. Então, tem aqui uma circunferência, tem outra. Ó. Elas são secantes porque tocam em 2 pontos. É sempre perpendicular à corda formada pelos pontos de intersecção. Então, a reta que liga 2 pontos, né, o centro dessa circunferência, é perpendicular à reta que liga os pontos de intersecção.
Nós temos também as tangentes externas, que é quando elas se tocam somente no ponto, mas estão fora, está vendo? E nós temos as tangentes internas, que elas se tocam em um ponto, só que uma está dentro da outra. Posições relativas levando em consideração retas e circunferências. Elas podem ser externas, quando não tem nenhum ponto em comum. Elas podem ser secante, quando tem dois pontos em comum. E elas podem ser tangentes, quando toca em um ponto só da circunferência. E a gente diz que é uma reta tangente, né? O ponto de tangência. Observe que o raio da circunferência que contém o ponto de tangência é perpendicular à tangente, certo? Com isso, galerinha, a gente finaliza essa aula. Nos vemos na próxima aula. Beijos e queijos.